todo um esquema aqui. Beleza. Tá ali na câmera. Vamos testar outra câmera aqui. Beleza. Nem na rádio tu não vê uma preparação dessa. Não, isso aí eu me surpreendi. Não, aqui é profissionalismo puro. É que hoje nossos auxiliares faltaram. Tá ótimo. Então vamos lá. Deixa eu já abrir. Olá, espectador e ouvinte, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Fábio Nepomuceno e esse é o episódio de número 15 do programa Segundo Tempo. O programa tem como propósito inspirar novos caminhos após os 40+. Nosso objetivo é provocar reflexões para ajudar as pessoas com mais de 40 anos de idade sobre os principais temas importantes da vida neste período. Gerar e compartilhar conteúdo para deixar um legado de conhecimento. E nessa noite participo aqui na mesa, comigo, Aldoir Moraes. Boa noite, Aldoir. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Vamos ter mais uma história aí para inspirar após os 40 anos. Beleza. Rogério Lovatel. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Espero que todos estejam bem. Vamos ter uma bela história hoje para compartilhar com vocês aí. Beleza. E o nosso convidado especial, Pedro Bocchese. Tudo bem, pessoal? Muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz aí em poder ter a oportunidade de estar com vocês neste episódio número 15. Isso aí, que beleza. Daqui a pouco vamos saber aí de algumas histórias. Então, primeiramente, vamos agradecer aos nossos apoiadores. F12 Consultoria realiza palestras e consultorias na área de marketing e finanças, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Santo Olhar Ótica, aqui você vê mais longe, a ótica de Flores da Cunha. WebD Tecnologia, que faz portais públicos, sites corporativos e a área de design. E a Vinho da Serra, vinhodaserra.com, que nos agracia aí sempre com um brinde ao nosso convidado, o Instagram @vinho_da-serra e o site vinhodaserra.com. E você é o nosso convidado para participar. Escreva para nós através dos nossos canais digitais, siga-nos no Instagram @programa Segundo Tempo, nós estamos também no Spotify, programa Segundo Tempo. Ajuda aí, YouTube, Facebook, LinkedIn, em tudo. em tudo. As outras redes. Então, mande sua mensagem, sua pergunta, sua dúvida, sua curtida, enfim, até para nós sabermos como é que a gente está aí indo com nossos programas aí. Hoje já é o de número 15. E sem muito mais delongas, então vamos convidar aí o nosso convidado. Convidar o nosso convidado é boa, né? Nós vamos convidar aí o Pedro para nos falar um pouquinho aí da sua trajetória, como é que começou aí na vida profissional, direto de Antônio Prado, né? Quase, você hoje é quase dono aí, né? Força aqui de Antônio Prado. Nos conta um pouquinho da história, como começou tudo isso aí. Bem-vindo novamente. Obrigado pelo apoio, né, e receber o convite de um programa que realmente busca, e pelo próprio nome, né, bem salientou ali, Segundo Tempo e pós-40, né, quando eu recebi esse convite, eu comecei a refletir que realmente eu passei dos 40, então significa que... Passou pouco. Pouco. Mas o engraçado é porque muitas vezes a vida vai passando e tu imaginas que tu sempre é jovem, né? Mas aí daí, bom, receber um convite. Teve essas cenas tem que falar, né? Uma foi essa, que eu realmente passei dos 40, e outra quando eu fui convidado para jogar nos veteranos do Pradense. Aí, bom, gostaria que tu jogasse no nosso time. Que bom, né? Tudo atlético, tudo. O Rogério é o técnico. O Aldo também joga nos veteranos. Eu como não jogo nada, nem nos veteranos. Não chegou o convite. Ainda. E o convite veio para os veteranos. Eu disse, meu Deus do céu, eu realmente já estou aí numa faixa etária aí pós-40. Então, sim, né, pradense de coração e alma, né, tenho muito orgulho
dessa cidade maravilhosa. Muitos não devem ter ciência, mas eu particularmente nasci em São Leopoldo, né? Meus pais estudavam na Unicinos e eu acabei nascendo em São Leopoldo quando eles eram jovens, mas logo com 3 anos eu vim a Caxias, né? Pois meu pai mudou de emprego, né? Minha mãe também, então vim morar em Caxias. No entanto, como eu tenho a família, né, muito enraizada na cidade de Antônio Prado, rapidamente eu sempre me via, né, nos finais de semana, nas férias, em Antônio Prado. Sendo filho único e com 2 pais que trabalhavam bastante, então eu tive a oportunidade de passar muito tempo com os meus avós, né? Então, basicamente, eu buscava estudar e passar sem recuperação, e aí ficar em torno de 3 meses de férias, né? E claro, tendo essa cidade onde eu pude construir parte da minha vida. E há 3 anos atrás, mais ou menos, sim, eu fui agraciado com o título de cidadão pradense, né, a qual, sim, hoje, né, eu com muito orgulho saliento aí que sou pradense, né, e não Capilé, né, que é de São Leopoldo. Uma das coisas que construíram a minha jornada, principalmente no quesito profissional, primeiro foi por ser filho único, né? Significa que eu tinha que buscar um autoconhecimento, né? Uma independência, uma autonomia. E eu me recordo muito, né, presente nas minhas memórias, com 6, 7 anos, eu morava ali no centro, eu ia para a escola sozinho e voltava sozinho, né? E era legal porque eu não podia atravessar a rua, então eu ia até a esquina, daí tinha uma ótica, eu entrava na ótica, a mulher me atravessava a rua, e depois tinha uma lojinha que quando eu voltava da escola, a menina que estava na lojinha me atravessava a rua e eu entrava em casa, né? E claro, então eu sempre... Que ano que era isso, tu, mais ou menos? 83, 84, por aí, né? Até 86, entre 83 e 86. Dava muito trabalho também para atravessar a rua Caxias, nessa época, né? Não tinha carro, não tinha nem sinaleira, assim. Mas, claro, por nível de segurança, meus pais sempre aconselhavam. Mas continuou não tendo. E foi muito interessante, né? Até que eu tive várias coisas que são engraçadas. Eu acho que esse programa também advém de nós conseguirmos, a partir das nossas experiências de vida, trazer alguns casos, né, que foram interessantes e engraçados. O primeiro caso, e provavelmente vocês se lembram, né, porque eu fico feliz de estar numa geração com vocês, era do MacGyver. O MacGyver, então, eu assistia muito MacGyver e basicamente eu vi ele fazer tudo, né? Então, ele abria portas com uma grafite. Então ele ia lá, papá, tuf, tuf. Bom, teve um dia que eu fui pra aula, voltei, não tinha chave. Não, simples. Se o MacGyver faz, como é que eu não vou fazer, né? Sim. Peguei uma grafite 0.7. Pá! Ali no meio da... E ó, agora eu vou virar. Tuf, quebrou. Quebrou a grafite. Putz. Esquece, né? Sim. Aí sentei ao lado da porta, fiquei lá sentado. Acho que esperei uns 40 minutos. Não existia telefone, não existia smartphone, não existia nada. Até minha mãe chegar. Minha mãe chegou, olhou, ela tinha a chave, né? Foi colocar, não ia entrar a chave porque tava grafite lá dentro. Aí tivemos que chamar um chaveiro lá, que foi lá, botou um pó mágico e ele disse, eu me lembro até hoje, né? Ele batendo nas minhas costas e disse: tem que ver menos MacGyver. Bom, senão eu ia ver também. Então, brincadeiras à parte, né? Eu sempre tive essa vida muito buscando uma autonomia, e tanto de comida, bem como tentar me virar sozinho, né? Mas uma das coisas que ficou de legado dos dizeres dos meus pais foi o estudo, né? Então, o único bem que ninguém vai poder te tirar é o estudo. Isso realmente me internalizou. Eu
por mais que eu não era um aluno nota 10, né, eu buscava um 7, 8, né, mas eu tinha sempre essa questão de entender um aprofundamento teórico dos conteúdos que mais me agregavam, né? Eu sempre gostei de matemática, sempre gostei de números, e muito de gostar desses números vieram, pois meus pais trabalhavam com programação, né, desde o início, então eu sempre via meu pai e minha mãe trabalhando com programação e basicamente Então, era lógica. Já eram da área da informática, da tecnologia, enfim. Isso, já eram programadores. Programadores. Né? Programadores. Então, fizeram processamento de dados os dois lá na Unicinos e por isso que acabei nascendo lá. Com o decorrer, né, desse período, tive uma das lembranças também, com 7 anos meus pais acabaram se separando, né? Eu posso salientar, né, que com 7 anos é uma experiência, né? Depois eles voltaram logo depois, quando eu tinha 8 anos, e depois com 15 anos eles se separaram de novo, e com 15 anos é outra experiência, né? E a partir daí sim, não voltaram mais. E brinco, né? Com 15 anos é uma fase muito complexa de um adolescente, né? Inclusive quando nós falamos de adolescente sem causa, né? É o que eu posso a minha reflexão de entender que eu era um adolescente sem causa, né? Muito entendendo que tudo é errado, né? Tentando achar justificativas e problemas onde na verdade não se tinham, né? Então, logo que meus pais se separaram, minha mãe foi para Balneário Camboriú, para Santa Catarina. Meu pai ficou em Caxias. E eu, né, com 15 anos, já tendo brincadeiras à parte, dentro da área esportiva, tinha um desempenho muito positivo, jogava futebol, né, desde dos 12 anos. E comecei a fazer amizades e tal. E quando meus pais se separaram, então, eu enxerguei, né, a necessidade de me mudar junto com a minha mãe para Balneário Camboriú, né? Então, ir lá ficar com ela, né? Então, acabamos ficando um tempo, entrei numa escola lá. Eu acho que um dos benefícios de ser filho único, no meu entendimento, e não ser mimado, no bom sentido, é que tu tem uma adaptabilidade fácil. Então, cheguei lá em Santa Catarina, na escola nova, já fiz amizades, sabe? Não tive muita dificuldade com tudo isso. Mas logo depois que minha mãe se estabilizou dentro da cidade, eu acabei voltando aqui para Caxias do Sul e morando com meu pai. A partir daí, finalizar o ensino médio. E eu sempre fui uma pessoa muito caseira, nunca, né, não era de sair, sempre tive O Rogério que tentava te levar para o mau caminho, mas não... Sim, o Rogério sempre firme. O Rogério chegava lá de Fusca, buzinava e dizia, vamos dar uma banda. Eu disse, não, cara, deixa eu ficar aqui, cara, deitado aqui na frente da TV, né? Tá bom. Né? Então, eu sempre fui uma pessoa muito caseira, né? Sempre tive essa percepção de certa forma, ficar comigo mesmo. E a questão de namorar, né? Principalmente eu me vi, né? Depois desde ali dos 12 anos ali, eu sempre via que eu estava namorando com alguém. E no meu entendimento, mesmo com uma faixa etária baixa, eu sempre pensava naquela, bom, tô namorando, isso aqui, né? Fecha-se dentro dessa concepção. Uhum. E logo ali quando eu tinha 17 para 18 anos, então eu fui para uma festa ali em Antônio Prado, né? E conheci então a minha atual esposa, né, mãe do meu filho, e estamos há 25 anos juntos. Então tivemos aí uma longa caminhada, né, juntos nesses desafios, né, profissionais, né? Então falando um pouco sobre mais a questão específica, início até os 20, nós começar a pensar nos tempos, né? Começamos do primeiro minuto, vamos até os 20, vamos entender como é que vai, daí
a partir dos 20 nós começamos a ter responsabilidades muito maiores. Eu acho que esse para mim foi algumas situações que realmente criaram uma ruptura muito grande na minha vida. Logo que eu comecei a trabalhar, meu pai eu recebia R$232, me lembro até hoje, R$232. Fechei a questão do trabalho, meu pai foi numa concessionária e fez um consórcio de R$256. Eu disse, eu sou um cara que, de certa forma, tem habilidades, né, com números, mas essa matemática não está fechando, eu já estou saindo devendo. Temos um consultor aí em finanças, dá uma dica aí. Você está poupando 120%, 110% da renda. E ele disse, não fecha esse número, né? Tem uma diferença nesse número. Ele disse, bom, vai atrás da diferença então, né? Mas eu trabalho? Não, vai atrás e busca o resto, né? Vai trabalhar hora extra, vai fazer bico, se vira, velho. Eu já fiz o consórcio, só tô te mandando o boleto pra tu pagar. Tudo bem, beleza, né? Vamos lá. Vamos pra frente. Né? Como eu sempre digo, se adaptar e foco, né? Na frente. E tendo essa questão internalizada, né, principalmente na questão do estudo, eu sempre levei a vida profissional e o estudo muito próximos, né? Então, logo que comecei a trabalhar na área de computação, era para mim entrar na área de vendas específicas de uma empresa, acho que vocês conhecem, do Barroeco e Martins, que era a JBM, uma empresa antiga de computadores. Usava a Byteon, tinha uma marca, e basicamente era para mim entrar na área de vendas, né? Trabalhar só que com um viés mais técnico, né? Que eu acho que isso era um diferencial competitivo, ou seja, não basta saber vender, mas tu tem que conseguir fazer uma venda construtiva, né? Então, quando eu entrei lá, a ideia era eu passar pela área técnica, entender como é que funciona montagem de equipamentos, memória, placa-mãe, todas as características necessárias de equipamentos, né, de hardware e software, né, numa fase aí que nós estamos falando ainda do ano de 1997, para depois eu realmente adentrar na área comercial e também poder contribuir um pouco mais com vendas construtivas. Na verdade, quando eu entrei na área técnica, eu acabei não saindo da área técnica, né, acabei ficando lá, tendo um bom desempenho, né, de trabalho, conseguindo através das minhas horas extras, né, dos meus bicos, pagar os boletos. Pagar os boletos. Foi lá e já fez mais consórcio também. Não, daí eu tava tentando, porque eu já tava namorando, né, eu precisava ter uma vida também pessoal, né. Essa foi o teu primeiro trabalho? Meu primeiro trabalho. Um estagiário. Estagiário na JBM. E logo então comecei a me focar muito forte na área de montagem de computadores, né? Me lembro que num final de semana cheguei a montar aí cerca de 400 computadores, né, vira noite, então eu já começar a entrar naquele conceito de meritocracia, né? Trabalho com meritocracia. Eu acho que basicamente a geração onde eu me insiro é muito relativo a isso. Então, adentrei, fiz um planejamento na graduação. Minha primeira graduação foi administração de empresas, para ter uma visão um pouco mais ampla de negócios. Então, comecei a trabalhar, namorar e estudar. E esses três pilares, né, é o que norteiam até hoje, né, a minha vida. Então, pensando um pouco na área de educação, né, acabei fazendo então, já no aspecto profissional e educação, me formei em administração. Quando eu finalizei a última disciplina e recebi a nota, eu já entrei numa pós-graduação em engenharia de software. Fui convidado para ministrar uma palestra na FSG, né, numa disciplina de sistemas de informação.
ministrei a palestra, 2 meses depois já começava a dar aula. Né? Dei aula também na Uniftec, nos cursos técnicos, na FSG. Fiz a primeira pós, depois fiz uma segunda pós, depois fiz um mestrado, né? Voltei para fazer mais uma graduação, depois fiz o doutorado. Fez o mestrado em que área? Em políticas públicas. Políticas públicas. Eu trabalhei algoritmos de conversão de metodologias de cálculo de valores venais. Né? Então, claro, todas as pós, mestrado, doutorado e pós-doutorado estavam na linha específica, né? Por mais que não eram de áreas de tecnologia, mas foram trabalhos, né? Pesquisas vinculadas à área de tecnologia. Se o teu IPTU tá muito caro, É. aí tem o algoritmo do Vou Pedro. reunir os carnês. Vou reunir os carnês lá de casa. Isso é verdade, né? Então, esse aprendizado foi longo. Então, sempre me vi, né, estudando muito, bem como hoje, né, faço 2 pós simultâneas, né, uma em Data Analytics e outra em Metaverso, né, a qual uma eu estou finalizando provavelmente até o final do mês que vem, entregando a pesquisa, e a outra ainda vai até provavelmente o ano que vem. Então, a minha caminhada, né, tanto de educação, de estudos, foi sempre levando um aperfeiçoamento, né, não somente na área de tecnologia, mas com outras áreas. Então, pós em filosofia, mestrado em políticas públicas, doutorado na área de ciências da linguagem. Então, fui entendendo como as áreas, né, as outras áreas são afetadas pela tecnologia. Em sala de aula, então hoje tenho mais de 20 anos de docência nos cursos, tanto técnicos, graduação, pós-graduação e mestrado. Então, levei sempre essas 2 estruturas como o primeiro pilar, muito solidificadas, levando em consideração o que meus pais falaram, né? Acabei, no meio desse decorrer desses anos, escrevendo 2 livros próprios, né? E 2 livros como coautores, né? de livros da área também. Entendendo esse fluxo, né? Sempre vi a importância de compartilhar, e por isso a docência. E como nós poderíamos estender ainda mais a docência, né? Coordenando cursos, então coordenei por 8 anos os cursos da área de tecnologia, e também tendo um desafio muito grande em Antônio Prado, né? Com a abertura de uma instituição de ensino superior, que é a Faculdade Antônio Prado, né? A qual, então, juntamente com toda a sociedade, com o Eduardo, equipe técnica, conseguimos constituir aí uma instituição dentro de uma cidade, né? Além do aspecto social, né? Um aspecto de deixar marcas positivas, né? Para uma sociedade. Então esse seria o pilar voltado à educação. Né? O outro pilar voltado a mais um aspecto específico de profissional, né? Então entrei como estagiário, cheguei a ser líder e supervisor, que existia isso muito, né? Dentro das estruturas. Logo depois recebi uma oportunidade de ingressar numa empresa de software. Então antes eu trabalhava numa empresa de hardware e adentrei numa empresa de software. Que, né, foi, de certa forma, meu primeiro emprego na área de desenvolvimento. Entrei como área de suporte, né, mas basicamente era uma empresa focada em desenvolvimento. Entrei como estagiário, né, e eu brinco, né, que realmente acontece as coisas dos livros. Entrei como estagiário e em cerca de 5 a 8 anos virei sócio da empresa. Né, então, com aquisição de cotas, e etc. Então, essa caminhada, esse esforço, né, de muita persistência, resiliência, né, foi me agraciado, né, o que muitas vezes nós lemos em livros, né, de adentrar dentro de uma empresa como estagiário, mas chegar a ter uma posição, né, de diretor, de executivo.
e etc. Basicamente, eu sempre fui uma pessoa com muito planejamento. Até os 18 anos eu preciso disso, até os 25 eu tenho que ter isso, até os 30 eu tenho que ter isso, até os 35 eu preciso disso, 40, então eu fazia pequenos passos, né? Mas enxergando, né, uma longa jornada, né, uma longa caminhada, mas eu tinha um planejamento, porque eu era medido e me cobrado pelos resultados. E eu me lembro que com 28 anos eu tinha um planejamento de comprar um carro, né, que era um Corolla. Tu usou a carta do consórcio? A carta do consórcio eu vendi por um Fusca, naquela época, né? Meu Deus do céu. Nem tinha sido contemplado naquela época. Além de estagiário, ele começou com Fusca, tá? Com certeza, eu vou dizer que acima de 83% dos entrevistados aqui que começaram a dirigir ou tiveram um Fusca ou aprenderam a dirigir com o Fusca. Não tem, né? Ou Corcel. Corcel. Eu me lembro que eu tinha feito um planejamento para atingir o resultado com 40 anos, né? E com 28 eu havia conseguido, né? Isso me fez refletir, e é interessante porque a vida faz com que os movimentos aconteçam, né? E logo que eu comprei o carro, fiz isso, tal, comecei a ter posição, eu disse, tá, mas eu cheguei com 28 anos em algo que eu tinha previsto para 40 anos, né? E isso ficou na minha cabeça, né, por um tempo, e logo eu tive a graça, a satisfação, né, no bom sentido, de sofrer um assalto à mão armada, né? Dias depois, né? Acho que foi no mesmo mês, né? Veio logo depois um assalto à mão armada, onde disse, sai do carro, tá, beleza, ensinei o cara a dirigir, porque era um carro automático, né? Na época que era bem... Na época que não existia carro automático, comprei Corolla e acabei ensinando o cara a dirigir. Quando aconteceu isso, eu disse, bom, que sinal a vida está tentando, né, me passar com tudo isso, né? Talvez eu esteja fazendo alguma coisa errada, ou estou tentando ter uma ansiedade, ou tentando antecipar coisas que não fariam sentido, né? Então, eu sempre tento perceber as situações para ver se eu não tô, se a vida de certa forma consegue passar algumas, fazer algumas atividades ou ações que façam nós perceber algo diferente. São sinais, né? O Tasso falou aqui para nós, né? Sinais que a vida nos passam. Né? Esses sinais são extremamente importantes, né, para tudo isso. Ali com uma posição boa, com um nível de vida boa, né, eu comecei a entender que eu tinha uma organização, mas eu também pensei, né, e muito se fala, né, de ter vários pequenos negócios, né, ou fazer várias ações, né, de negócios. E nisso ali foi abrindo uma empresa, né, que antigamente não se falava de startup, né, abrindo uma empresa, fazendo parcerias, né, uma das parcerias que eu entendo que teve maior sucesso até hoje foi com o Rogério, né, com o Lovatel, onde dentro dessa fase, eu muito técnico, né, ainda na área de desenvolvimento, estava comprando um DVD nas lojas Arno. Olhei. Lojas Arno. Lojas Arno. Antes da Magazine. Sim. E eu cheguei lá, imagina, estava bem de vida, né, já com um valor assim, fui lá comprar um DVD nas lojas Arno. Daí o Rogério entra e diz, olá, tudo bem? Eu disse, não, tudo bem. Daí ele disse, tu sabe desenvolver em programação, fazer código, né? Fazer umas aplicações, assim, tudo dinâmico. Daí eu disse, sim, né? Até implementei na prefeitura, sistemas, né, etc. É que ele tinha feito o primeiro site da prefeitura. Com o Pepe, né? Eu tive que era tudo em Linux, tudo em... Né? Depois pode até comentar mais isso aí. Essa história é o primeiro site da prefeitura. Foi. E PHP em Linux, na época que todo o órgão público tinha, o UX era todo em Linux, enfim. Nós divulgamos, nós fomos apresentar no primeiro... O cara que criou, né? Pro John Maddock, que era o cara que criou o Linux.
nós fomos apresentar Acho que tinha no 4 São no Paulo. país, né? 4 no país. Nós fomos apresentar para o idealizador do Linux, que era um dos desenvolvedores do Linux mesmo. Ele teve uma feira em São Paulo e eu fui lá apresentar para o cara. Né? Então ele foi lá, chegou, a gente apresentou, claro, muito, vamos dizer assim, rapidamente ele viu, né, o que foi desenvolvido, sabe, legal, tudo certo, e fez. Mas esse foi um dos projetos, né, a qual desdobraram-se, né, e principalmente existe muito esse movimento dos órgãos públicos que foram as entidades, vamos chamar assim, que utilizaram-se de softwares livres, porque houve um boom de software livre, onde as empresas ainda estavam entendendo o que podia acontecer a nível de investimento, mas as áreas públicas, o setor público, ele virou muito rapidamente para essas plataformas livres e, né, já implementou. Então eu fui o desenvolvedor e eu posso dizer que talvez tenha tido 2 ou 3, eu devo ter ficado entre os 3, né, aqui da região que começou o desenvolvimento, né, utilizando a plataforma Linux como sustentação, linguagem PHP, bancos de dados, já era um conceito. E Isso foi ali nos anos 2000? Início de 2000. E pegando um gancho, a gente não ouve mais falar, o Linux existe, continua existindo, ainda é desenvolvido muitos softwares com ele. Na verdade, hoje ele tem uma função muito importante no quesito licenciamento, né, para ambientes corporativos ou sites que fiquem hospedados dentro dessas estruturas. Porque quando nós falamos de plataformas Microsoft, para nós disponibilizar um site, né, que nem o EBD cria, precisa ter um sistema operacional que reproduza isso, né, que, né, vai ser a sustentação, né, desse site, né, a partir de outros servidores de aplicação, banco de dados, etc. Mas quando nós falamos de plataformas como Microsoft, são pagas, são licenciadas. Então hoje É alto valor, para servidor é altíssimo o valor. Então hoje o Linux é a solução ideal para diminuir custos, né, principalmente para disponibilizar aplicações, né, dentro de ambientes Linux, ou seja, tu não precisa pagar licenciamento, e para o usuário final é indiferente, ele não tem ele não consegue ter nada que ele veja, isso aqui está em Linux, isso aqui tem... Né, ele está reproduzindo através de um navegador. Sim. Então isso hoje é muito utilizado, né, é uma das boas práticas, né, de estratégia, né, de ambientes computacionais. Então, voltando ali, o Rogério, né, entrou em contato comigo, falou-se, né, e ele disse, eu tenho um desafio. Daí eu disse, qual o desafio? Eu preciso entregar para a empresa Sinteco, né, Sim. Gravataí, né? em Gravataí, em 3 semanas, um site que eu vendi e que a pessoa que estava me ajudando, né, comprou uma moto e me deixou na mão. Daí eu disse, vamos a Gravataí então. Estava eu e minha esposa. De Chevette. Chevette. Mas ele era com ar quente, É né? quente, é bom, se for no inverno, tá bom. SL, com ar quente. E eu me lembro até hoje, né, que existiu uma sinergia muito grande entre o Rogério e eu, uma simples conversa. E rapidamente, então, nós pegamos o Chevette, fomos na Sinteco, fizemos um levantamento, né, um detalhamento do que eles necessitavam, voltamos, e eu trabalhando no dia a dia, né, eu disse, só temos uma restrição, Rogério. No dia a dia da semana eu trabalho, então eu posso trabalhar no final de semana. E o Rogério disse, sem problemas, vamos trabalhar sábado e domingo. Eu disse, estamos juntos. E uma das coisas que eu tento muito fazer, mas não consegui, né? Mas o Rogério tem as habilidades ou a receita, né? Que quando estava lá trabalhando, e não existia essas coisas de mouse, fazer não, uma tela preta com um escrito branco, ficava lá, né? Não tem compilador, é teste, né? Vai lá. E o Rogério chegava, né, com uma travessa
com pipoca com caldo quinor. Eu tinha micro-ondas, né, cara? Pipoca com caldo quinor. Sim, e Essa era é nova pra mim. até hoje a melhor pipoca que eu já conheci. Quem faz é o Rogério. É uma pipoca com caldo quinor. Nunca deu a receita, porque nós ficávamos trabalhando e ele ficava na cozinha, né? Deve ter um óleo diferente, um caldo quinor diferente, mas foi sensacional. E a sinergia, então, né? Entregamos o projeto no prazo, né? Tivemos um... Não, tipo, a Sinteco era, tipo, o tamanho de uma... Cara, ela tinha 4 unidades, era a Sinteco, né? Ela é verbete do Aurélio, né? Devia ter uns 1000 funcionários, né? Nossa. E pra ir lá, né? Nem GPS tinha, né? Pra achar, né? Então, foi bem interessante esse projeto aí. E quando nós... a sinergia foi muito positiva, o momento também foi muito propício, acho que, e a forma de pensar também muito semelhante, né? Esse processo que nós aprendemos na administração de ganha-ganha, né? Então eu acho que criamos essa sinergia e logo que isso aconteceu, né? Fizemos vários trabalhos juntos, e uma das coisas que me marcou foi meu pai, né? A Núcleo Sistemas é uma empresa fundada, né, pelo meu pai, onde basicamente iniciou como sistema de gestão, os próprios ERPs, né? Então ele iniciou com esse viés e ele estava se mudando, né, e buscando um novo local para uma nova sede, né, um novo ambiente, né, para trabalhar. E quando eu percebi isso, eu logo... Daí ele me fez o convite. Daí eu fiz o convite pro Rogério. Eu disse, Rogério, quem sabe tu pensas, né, em sair da sede de Antônio Prado e ter uma sede em Caxias do Sul, né, fazer essa migração, ver os colaboradores, tentar, e realmente lá talvez consiga abrir novos mercados, porque de certa forma, diferentemente da Sinteco, que contratou uma empresa, né, por causa do Rogério, né, dessa persuasão, dessas habilidades técnicas e comerciais do Rogério, mas dificilmente grandes empresas iriam contratar uma empresa que, né, de certa forma, tipo, fosse instalada em centros menores. Eles sempre buscam, né? É aquele movimento normal, né, de buscar empresas de São Paulo, de Porto Alegre, de Caxias. E a partir daí, então, fiz o convite pro Rogério e ele prontamente, né, pensou, tomou a decisão. E eu acho que essa Mas foi... hoje não estaria aqui, com certeza não estaria aqui. Né? Então a Núcleo é teu pai que começou. Sim, 29 anos atrás. 29 anos. E aí você começou a trabalhar, enfim, junto. Ainda não. Ainda tava. As Tava coisas vão pra... chegar em algum momento e vão se aproximar. A bifurcação. Ali foi o primeiro passo, né? Então o Rogério veio para cá. Eu, né, de certa forma, estava com uma caminhada ali na Juno, uma caminhada muito saudável, né, financeiramente, né, etc. Tendo uma exponencialidade de mercado, um aprendizado muito grande. Nós chegamos a ter 150 colaboradores. Né? Acho que era uma das maiores, né? Ou a maior. Uma das maiores aqui. Da região. Chegando nesse patamar, né? Com certeza as oportunidades elas começavam a aparecer, né? Só que era uma empresa que basicamente trabalhava com órgãos públicos. Né? E num dos determinados momentos ali teve de certa forma teve alguns desconfortos, né? E mudanças políticas que realmente interferem, né? Alguns planejamentos que não ocorreram, né? Algumas coisas que vão acontecendo, que para mim, eu volto a frisar, a mesma coisa que aconteceu lá no assalto do carro, né? Eu particularmente paralisei metade do corpo, né, de estresse, que na verdade essa é uma das características que minha mãe brinca, sempre diz, né, tu levou tão a sério aquela questão do estudo, né, então no momento eu estava fazendo um mestrado, e o meu mestrado era em Itajaí, eu ia e voltava,
né? A cada 15 dias e tocava e dava aula todas as noites. Nossa. Então, em algum momento, né, eu ia estourar. E os meus, as brincadeiras, né, as minhas principais dietas eram baseadas em energético, chocolate. Né? Então tá ótimo, né? Comer uma barra de chocolate para ir, uma barra de chocolate para voltar e 3, 4 energéticos. 100%, né? Então eu estudava, trabalhava, dava aula, né? E tinha uma responsabilidade, né? Que eu particularmente estava cuidando de pelo menos uns 100 colaboradores, né? Que estavam abaixo da minha gestão. E isso aconteceu, esse caso, que foi mais uma obra divina novamente, né? Que me fez visualizar talvez que não teria um desfecho muito saudável ali na frente. E a primeira coisa que eu pensei foi voltar para a academia, né? Então, que aí liga-se ao ponto de eu começar a coordenar os cursos, né? Eu comecei a assumir, né, as coordenações dos cursos de tecnologia da FSG. Tendo um pouco mais de tempo, né? Então, optei pela saída, né, da empresa. Comecei a trabalhar um pouco mais dentro específico, finalizei o mestrado. Comecei a trabalhar na área de coordenação e também, basicamente, trabalhar um pouco mais próximo com o Rogério, né, e fazendo algumas ações com alguns clientes com o pai, né, com meu pai. Então, desenrolar, ok? E daí acabei fazendo o quê? Acabei o mestrado, fui para onde? Me cadastrei no doutorado, né? Básico, né? Acabei muito. Doutorado, para variar, né, era toda semana. Então era perfeito, né? Eu saía às 4 da manhã da segunda, chegava lá às 9 da manhã em Florianópolis, ficava estudando até às 6 da tarde, pegava o carro, ia a Camboriú, dormia com a minha mãe. Aí foi um momento que eu consegui muito bom, né? Eu tive essa oportunidade de ficar um pouco com a mãe. Voltava às 7 da manhã de Balneário Camboriú, chegava às 8h30 ali em Florianópolis, ficava estudando até às 6, pegava o carro às 6, chegava meia-noite em casa, toda semana. Terça, quarta, quinta e sexta. Quarta, quinta e sexta eu dava aula os 3 dias, fazia o doutorado e trabalhava com o pai. E era presencial. Aí não existia nada online. Não existia nada online, O né? nome do filme Vivendo no Limite. Daí eu tive que dobrar, né, o nível de dieta, né? Então, de vez em ser uma barra de chocolate, eu comia 2 barras de chocolate, né? Nossa, acho que foi aqueles momentos me destruíram realmente, né? Hoje eu tenho um cuidado muito grande da comida, né? Eu até trouxe um chocolate. Não. Esse eu vou aceitar. E eu sempre fui um cara pão duro, entendeu? Então, e até eu me lembro dos dias que nós almoçávamos juntos no Gianella, né? O Rogério, nós saíamos aqui. Essa é boa. No Gianella, Conta aí. No Gianella, nós então saíamos para almoçar. Eu sempre tendo algumas características, né, de números muito perceptível, eu sempre fui uma pessoa de prestar atenção. Fazer o orçamento já. Eu sempre era uma pessoa de perceber, né? Eu tenho que perceber o ambiente, eu tenho que perceber onde é que estão as falhas e as lacunas e as oportunidades no ambiente. Então, beleza, tá? Daí eu chegava, olhei e eu notei que tinha um dos pratos, dos 200 pratos que existiam, 5. Eles tinham peso. que tinha um peso diferente, né? E eu consegui perceber as características de um dos pratos dos 200 que era diferente dos outros 199. Não, tinha uns 10, 15 no meio, sabe? Isso aí. E eu, E o peso da balança era o mesmo. eu peguei o prato e disse, vou servir, né? A primeira vez coloquei um pouco, deu R$2. Eu disse, putz, R$2, vou pagar com cartão, né? R$2? R$2. Fui pagar É com que dava uma cartão. diferença de tipo umas 100 gramas, eu acho, prato. Dava uma diferença assim, de uns R$3. Sim. Então, era pra dar 5, deu 2. Eu disse, bom, interessante. Aí, nos outros dias tava lá escolhendo prato lá. Só que daí eu fui tentando bater recordes, né? Então, bom, esse aqui deu 2, como é que eu consigo comer com menos de 2? Daí eu pegava o prato Todo lá. mundo gastava 6 e ele 2, né? Sim. Daí eu cheguei, bom, 1,88. Ó, Amanhã eu tenho que baixar do 1,88. Daí tá, cheguei a 89 centavos, pra vocês terem ideia.
tá? E foi pagar com cartão, né? Eu fui pagar com cartão. Cartão vale alimentação, né? Tá, beleza, tudo certo, né? Sim. No outro dia os pratos... Aí, no outro dia o prato tava ainda, só que daí o que eu fiz? Eu tentei baixar dos 86 centavos, né? Só que daí deu negativo o valor do prato na balança. Negativo. Deu negativo. Acabou. Daí a mulher Quebraram olhou, os pratos. daí a mulher olhou e disse, eu acho que tem problema nesse prato. Eu Acabou vou te cobrar com a uns festa. R$3 aqui, pelo mais ou menos pelo conteúdo. Sim. Tá? E depois não tinha Tchau, mais. para. Tchau, mas foi uma situação atípica, né? Mas foi muito legal esse exercício, né? De percepção de ambiente. Sim. E claro, né? Daí, a partir daí, fazendo doutorado, trabalhando, logo se desenrolar, né? Meu pai soube que estava com uma doença, né? Só que antes disso, né, nós tivemos uma oportunidade de viajar juntos, né? Uma para a Alemanha. Então foi o Marza. O Marza já passou dos 40 também, né? Sim. O Marza, o meu pai, o Dedão, né? E eu. Né? Ou Ele mais fez que conhecido nem como Rogério. no... Ele fez que nem no consórcio. Foi lá, comprou as passagens. É dia tal. E vira aqui os boletos. Meu pai fez isso. Meu pai fez Senão não isso. vou Senão conseguir eu não iria comprar. ninguém, nem eu, não, dos- eu não iria. E eu era muito pão duro. Né? Sempre me via uma pessoa sempre muito controlado, assim. Independentemente de quanto que eu ganhava, quanto que tinha. Pra mim é sempre aquela coisa contadinha, sabe? Gringo. Gringo. E aí sim, meu pai chegou, comprou as passagens e disse, tá aí a passagem, tá aí a conta, boa sorte, né? E eu, imagina, por essa minha dieta, né, muito saudável, né? Primeiro que eu não consigo beber nada, né? Tirando água, Só energético. o energético agora tem que ser bem calibrado, né? Mas eu não posso tomar vinho, cerveja, mas isso aí me destrói, né? Tem que cuidar da fritura, né? Então eu era o motorista da rodada. Né? Então o pessoal lá bebia e eu ficava andando de carro. Né? Então foi. legal, né? E além disso, eu tenho uma característica, né, de conseguir desligar muito rapidamente. Então, por exemplo, se eu tava de carona, a pessoa liga o carro, começou até a primeira sinaleira eu já estou dormindo. Né? Então, basicamente, aquele trajeto que não ia fazer muito sentido para mim, que era só a estrada, eu passava dormindo. Só acordava pra foto. Só acordava pra foto, né? E isso já aconteceu várias vezes, né? Inclusive aqui quando eu pegava o ônibus, né, que comprava a passagem para ir a Antônio Prado visitar a esposa, né? Muitas vezes eu acordava já indo para Porto Alegre, né? Porque eu entrava no ônibus, bom, o ônibus deve estar indo pro lugar certo, né? O que eu vou fazer? Dormir. Né? Eu ficava nas estradas longas. Então tivemos essa oportunidade de viajar juntos. Depois nós fomos para os Estados Unidos, né? Tivemos uma segunda oportunidade Foi no teu projeto, não? Foi algum projeto Do de PIARD. Do PIARD. É. As missões. Foi muito bom. Né? Acho que ele também deu uma mexida pra gente, né? Ali foi um momento bem positivo. E como é que foi? Porque nos últimos tempos tu tem se dedicado mais à tecnologia, mais à robótica, realidade virtual. Como é que foi essa guinada, assim? Foi coisa mais automática ou você, assim, não, vamos parar aqui e vamos definir um caminho aqui para seguir? Como é que foi isso? Eu acho que tudo contribuiu, né? Essa viagem para os Estados Unidos para começar a enxergar diferentes modos de pensar, né? Então, usar uma mentalidade diferente e principalmente do comportamento do americano e talvez pelas características de muita pesquisa, de muito estudo que eu gosto de fazer, né? E participar de alguns eventos e também ter tido a oportunidade ali de ter... quando nós começamos a pensar a empresa, quando ela estava com 150 colaboradores, eu estava acabando viajando muito. Então eu ficava em São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Minas Gerais, conversando com empresários, entendendo o que cada um fazia, né? Apresentando os produtos, né? Mas ao mesmo tempo interagindo com muitas pessoas com visões diferentes de mercado, né? E principalmente visões muito mais tecnológicas, né? Do que propriamente produto.
Então eu acho que as principais bases que deram, né, e aí eu vou fazer essa junção agora de Estados Unidos, uma visão diferente, trabalho de pesquisa, leitura, etc., e uma vivência talvez com profissionais que estavam muito mais focados em tecnologia do que propriamente produto, né, inovação. Então isso fez com que, de certa forma, eu começasse a visualizar outras oportunidades. E quando o pai, né, foi diagnosticado com uma doença degenerativa, rapidamente eu tive que me reinventar total, né? Porque existia um prazo de vida, né? Então quando foi diagnosticado disseram que primeiro ano ele estaria de cadeira de rodas, o segundo numa cama, né? E depois entubado e iria fazer uma passagem para o Oriente Eterno dele, né? Sua jornada espiritual. Então rapidamente tinha uma empresa com RP, eu com algumas características. E tu nem estava 100% focado na empresa, né? Ele estava paralelo, né? Em projetos, né? Eu estava fazendo pequenos pontos, né? 4, 5 projetos. Isso, tava fazendo aquela coisa, eu ainda estava Uma coordenando. empresa de 30 anos, quantos projetos tem? E tu estava tocando o quê? 5, 6 projetos? Nem sei se tudo isso. Alguns pontuais, principalmente na área de BI, porque eu trabalhava bastante com análise de dados, então esse sim, eu já tinha trabalhado com na parte de programação, né, eu estava com tecnologias voltadas à web, né, e aplicativos, então essa era uma frente que eu sempre enxergava positivo. A parte de análise de dados era uma coisa que me fazia muito bem, porque eu gostava muito desses modelos matemáticos, né, algoritmos, métodos, métricas, né, então eu já estava com essas linhas. Então eu estava trabalhando paralelamente, né, no bom sentido, com o Rogério, ali no escritório, fazendo... Só juntou, né? Daí quando houve todo esse movimento, realmente eu tive que adentrar dentro, né, da empresa, fazer coisas que eu não fazia, né, principalmente eu não saía comercialmente fazer uma venda, né, eu era um perfil muito mais técnico, né, eu sabia apresentar produtos, desenvolver, codificar e etc. Eu não sabia a parte, por mais que eu tivesse feito administração, mas eu não tinha características de saber processos contábeis, regimes, né, recursos humanos. Coisas simples, né? Coisas simples, eu não tinha esse conhecimento, né? Até porque na outra sociedade que eu tinha, eu estava muito mais no quesito técnico, na direção técnica, do que numa direção executiva. Então, com base nisso, eu tive que muito rapidamente tentar me adaptar, né? Entender novos, estudar bastante isso. Então, eu estava, no bom sentido, fazendo doutorado, indo toda semana para Santa Catarina, com o pai doente, né, tendo que já, né, com um filho pequeno, família, cuidar da empresa. Então foi um momento bastante turbulento, né, e principalmente porque o pai tinha uma característica, né, de centralizar algumas informações, mas não somente na organização, mas na família. Então tinha uma avó, né, então ele cuidava das coisas. Tinha um legado familiar, né, que o pai geria isso tudo. Então, quando tudo isso aconteceu, eu tive que olhar se eu preciso cuidar da empresa, cuidar do doutorado, cuidar da família, cuidar das pessoas, aprender, dar aula, coordenar curso, clientes que nem conhecia. Né? E aí começa a pensar num processo de construção, né? E também em tecnologia. Né? Eu disse, legal, como é que funciona? Eu comecei a pesquisar ciclo de vida de produtos, comecei a pesquisar metodologias ativas, inclusive uma pós minha foi falar de metodologias ativas, isso em 2006, ninguém falava sobre isso, né? Então eu comecei a tentar buscar muitas características e muitas formas de tentar fazer com que realmente, né, o meu papel dentro da operação começasse a não ser mais um ator secundário, tivesse que ser um ator, né, principal, mas ao mesmo tempo equilibrar toda essa estrutura, né, inclusive com a questão familiar dentro da família do pai que ele cuidava. De acordo com a previsão, por isso que eu digo que modelos preditivos, né, com volume de dados fecham, né, o pai teve o que foi predito foi o que aconteceu, né, no final de 3 anos. E eu me lembro que
que isso foi bastante duro, né? Porque eu chegava em casa da aula, muitas vezes, e as enfermeiras dizendo, já é hoje o dia que vai morrer, né? Se não morrer hoje, é hoje que vai morrer. Então, vinha uma pressão psicológica, talvez para eles, para tentar deixar mais ameno quando acontecesse realmente o fato, né? Mas então existia uma pressão psicológica. Então eu acabava indo almoçar em casa, indo jantar em casa, dormindo mais aqui, porque eu ia e voltava no Antônio Prado, né? Mas então eu já comecei a priorizar aqui, né? Eu priorizava o trabalho, tinha que viajar, tinha que fazer doutorado, e claro, uma das coisas que também impactou, que quando tudo isso estava acontecendo, né? Tanto meu pai quanto minha mãe disseram, cancela o doutorado, sai do doutorado. Eu estava bem no meio de uma tese. Eu também falei. Desiste, sai, né? Deixa para fazer depois, Sim, né? sim. Posterga, independentemente. E eu talvez, por ter uma característica de não desistir, eu disse, não, eu vou tocar tudo ao mesmo tempo. E vamos ver o que vai dar, né? E deu certo. E deu certo, né? Então, foi todo esse movimento, muito, até que eu consegui, de certa forma, orquestrar tudo isso, né? Quem mais sofreu com tudo isso, até brinco, né, foi o cachorro, né? Nós, para tentar amenizar, né, adquirimos um cachorro. O cachorro durou pouco tempo, né, eu disse, o cachorro não vai conseguir ficar aqui porque eu não aguento mais. Porque o que eu fazia, para vocês terem ideia? Para não deixar também o aspecto familiar, né, depois eu posso falar um pouco da questão de esposa e filho, eu ficava com eles na sexta-feira e no sábado, mais ou menos até umas 10 da noite, quando eles iam dormir. E a partir das 10 eu começava a estudar. Então eu dormia em média, assim, ficava até as 5 da manhã trabalhando na tese. E no outro dia ficava com a família, via. Então quando eles iam dormir, eu pegava e começava a trabalhar, né? Então botava um monte de livros, né? Som e tal, me fechava. E claro, hoje o que eu consegui aprender, principalmente em escrever uma tese aí de 100 e poucas páginas, eu botava 5, 6 livros aqui na minha frente e começava a ver os assuntos e eu ia lendo eles e ia construindo as historinhas. E ia fazendo, virava todos e fazia uma leitura dinâmica e produzindo. Isso facilitou bastante, porque isso é não vou dizer que é uma técnica, mas é um treinamento, né? É um treino. Então, eu orientei muitos trabalhos de conclusão de curso, então isso facilitou muito, eu tinha muito conhecimento de estrutura, né, científica, passei por muitos apertos, né? Uma vez foi interessante que eu cheguei na qualificação da dissertação do mestrado. Eu muitas vezes não sabia, né? Nessa vida louca, né? Comendo mal, trabalhando que nem louco, eu sempre trabalhei, estudei ao mesmo tempo, né? Dei aula sempre. Cheguei lá na Univale, entrei na Univale, olhei, tinha 4 mesinhas, tinha uma água, né, garrafinha de água. Eu disse, que legal, hoje vai ter uma apresentação de trabalho, né? Eu disse, vou lá falar com a minha orientadora. Daí cheguei lá na minha orientadora, oi, orientadora querida, né, tal, vim te visitar hoje. Daí ela olhou e disse, assim, vai atrasar uns 10 minutos tua qualificação, tá? Mas se tu quiser ir lá preparando o material lá na sala, né, fique à vontade. Eu disse, sim, tá tudo certo, professor. Tudo certo? Tudo certo. Fiquei sabendo agora. Eu cheguei na sala, eu abri o computador e comecei a montar a apresentação na hora. Botei data da apresentação, dia, horário, eu montei toda a apresentação e fui para a qualificação. Então, claro, essas questões de estar no limite, né, e tu achar uma solução adaptável e muito rápida, acho que isso fez com que realmente a gente evoluísse muito nessa questão rápida de percepção. Mas voltando, Fábio, então, quando nós começamos a incluir essa área de análise de dados, né, já entendendo da importância disso tudo, e tendo relacionamento, né, com algumas empresas, logo rapidamente eu vi uma camada de dados importante como BI, fiz leituras da automação de processos robóticos, que era um conceito de RPA, e hoje tem o Gartner Group, que é um instituto que faz avaliação de tendências de ferramentas.
Então eu sempre fazia muita leitura, né? Então, o que é emergente, por que vai, o que vai, qual que é o ciclo, quando é que... quadrantes, né? Então, beleza, então Subindo, isso vai acontecer. Tá, então eu tenho que estudar. Então eu fui entendendo mais ou menos o comportamento das coisas que foram acontecendo. Então, vai começar a RPA mais ou menos em 2016. Então eu preciso estudar antes. Vai acontecer realidade aumentada em 2018. Eu preciso estudar antes. Então nós começamos a fazer com que o valor do RP que muitas vezes estava sustentando a operação e sobrando É que o RP dinheiro. ele era commodity, né? Uma É referência. commodity, hoje é pior ainda, né? Eu comecei a pegar parte desse investimento, como eu nunca fui uma pessoa de gastar, né? Nunca tive tantos anseios, né? Eu comecei a pegar isso e começar a investir. Então temos que investir nisso, temos que investir nisso, temos que investir nisso, temos que investir nisso. E essa mudança, então, mais ou menos ali para 2016, 2017, quando basicamente teve uma aceleração em cima de automação de processos robóticos, utilizando também a parte de análise de dados e realidade aumentada, eu comecei a entender quais as ferramentas passíveis, né, para desenvolvimento. Então comecei a ler, e muito desse negócio de desafio, por ter uma visão assim de querer desenvolver algo que as pessoas dizem, dá para fazer isso aqui? Dá. Legal, agora eu vou atrás para ver como se faz isso ainda. Uma das... a Randon, então, teve uma das alunas que eu orientei um trabalho de conclusão de pós-graduação, ela disse, nós temos um projeto aqui de treinamento utilizando a realidade virtual. E eu pensei em vocês. Daí eu disse, sim, vamos fazer. Né? Tinha muito a concepção do estudo, mas nada de materialidade. E rapidamente voltei para casa, né? Sentamos ali, começamos a entender, desenvolver e deu certo. Né? Fazer um treinamento com avatares, isso em 2016. Treinamentos com avatares, né? Utilizando óculos de realidade virtual e vai. De repente o pessoal, a Marco Polo diz, eu estou com um problema aqui que um fornecedor nos deixou na mão e eu quero um projeto utilizando modelos 3D para configuração de ônibus. Entrar no ônibus e configurar os ônibus. Vamos lá. E claro, as grandes oportunidades que nós tivemos, principalmente quando nós tivemos esses grandes players, né, ajudando muito no desenvolvimento, é que acelerou essas modalidades. Depois nós tivemos a oportunidade na rede SIM de postos, que entramos com automação, com RPA. Então fizemos toda a automação específica, depois fizemos alguns robôs também para a Randon. Então nós começamos a enxergar essas tecnologias, né, sendo aplicáveis às organizações aqui. Mas como é que... É até importante, tá? Os conceitos de RPA são antigos, né? Isso aí Sim. Mas na verdade não tinha vindo para cá, né? Eu acho que isso talvez foi... O Pedro conseguiu pegar o time certo, né? E como é que foi trabalhar essas questões do RPA? Porque você veio da academia, tinha muita leitura, muito conhecimento, mas claro, também precisou de pessoas para isso. E como é que foi? Tu não deve ter feito, não fez sozinho, né? Deve ter uma equipe, enfim. Como é que foi treinar as pessoas? Como é que foi a construção disso, né? Porque tu deve ter tido uma equipe aí grande que te ajudou nisso. Essas pessoas já tinham conhecimento? Foi necessário treinamento? Enfim, como foi isso? Na verdade, eu acho que uma das coisas mais importantes na concepção de uma equipe é um propósito, né? E permitir os desafios serem realizados, né? E com base nessa perspectiva de propósito, né, nós sempre fomos uma empresa de formação de mão de obra, né? Sempre tentamos formar mão de obras, né? E formar de uma forma que a pessoa também tenha essa autonomia para o desenvolvimento. Então, eu, de certa forma, comecei a dividir a equipe, cada profissional tendo um aprofundamento, buscando um aprofundamento em cada área, né? Então, um profissional ficou muito focado em cima de robôs, né? Um outro profissional muito mais focado em modelos 3D, realidade aumentada. Então, nós começamos a criar pequenas equipes
né, que começaram a ter um aprofundamento, ou seja, não toda empresa tentar, não, Mergulhar, né? então vamos tentar pegar aqui, vamos tentar, ó, esse aqui é o nosso desafio, vamos tentar fazer isso aqui, agora vamos tentar fazer isso aqui, e parcerias, né, então, por exemplo, a parte de RPA, nós acabamos fechando um projeto junto com uma empresa de Brasília para atender o Sicredi. Foi um projeto que aí, né, a partir daí da definição, da designação da equipe, teve um aprofundamento. E aí, então, daí nós começamos a criar corpo, que diferente do processo de realidade virtual aumentada, realidade mista, que foi algo que realmente foi criado por nós, né? Nós sentamos e começamos a estressar o assunto, né, até conseguir, né, porque é que nem aquela coisa, que nem nós falamos, na área de tecnologia tudo dá para fazer, né, basta ter Tem várias formas. e ter aquela concepção de querer fazer, né, vai ter uma dificuldade, vai ter outra, mas vamos continuar. E eu me lembro que foram vários desafios, né, mas quando nós começamos a ter essas áreas, né, era quebrar pedra, né? Porque o mercado não ia absorver isso. O mercado não tinha interesse nisso, né? Estava muito distante, né? Então nós falávamos de grandes empresas começando a fazer um primeiro movimento e ainda veio aquele movimento de transformação digital, cultura, processos, tecnologia. Então a área de dados era um pouco mais perceptível, né? Bom, falar de BI. Bom, Que foi o primeiro. foi o primeiro. Então, bom, de certa forma, eu ministrava as aulas de BI. Então, de certa forma, era um pouco mais fácil, né? Então, ir lá, implementar, conseguir formar a equipe. Então, montar uma equipe para começar a trabalhar nisso, né? RPA, nós tínhamos um parceiro. Que esse parceiro também, juntamente, foi bom para ele, foi bom para nós conseguimos acelerar. Acho que é importante comentar o conceito do RPA, para quem não está nos ouvindo também, e só para uma forma muito rápida, né, do que se trata. Perfeito. Eu esqueci de comentar. RPA, ele é caracterizado como uma automação de processos robóticos, né? E muito se destaca dizendo que são robôs executando atividades, né, repetitivas, transacionais, que eles basicamente vão tentar replicar o que o humano executa, né? Claro que nós começamos a pensar, são mãos de robôs que vão ficar no teclado e no mouse? Não. São, exemplo assim, de uma forma mais lúdica, são gravações de uma ação que um usuário faz, rotinas, mas como se eu estivesse gravando a tela do computador e a partir dali gerou-se um robô que ele entendeu que ele tem que clicar aqui, depois fazer isso, e a partir daí ele começa a desenvolver sozinho essas rotinas a partir de agendamentos, a partir de regras e etc, né? Então, tentando exemplificar. Hoje, um dos processos, né, que estão sendo bastante, né, robotizados é inserção de notas fiscais em sistemas, e aí, independentemente de qual sistema de gestão. Ele vai lá, pega o XML que recebeu num e-mail, salva o arquivo XML, abre o arquivo XML, separa todos os campos e daí vai no RP, independente de qual RP, e vai lançando, e no final ele faz e gera, lancei X, fiz X lançamentos, seja notas fiscais de entrada, seja notas fiscais de saída. Então ele executa através de uma tela, né, no bom sentido, ele executa uma operação que um usuário faria, né? É uma sequência de comandos, né? Isso. E vamos falar um pouquinho como tu tem essa veia mais educacional, lá da faculdade. Como é que tu vê hoje o ensino, né, a graduação? Porque tem agora o ensino à distância, né? E acredito, não sei, se impactou aí na faculdade aí, lá no Antônio Prado. Como é que você vê assim, o futuro da educação? Tem hoje o modelo presencial, a pandemia acelerou uma tendência aí do online, né? Muita coisa foi online, a gente nota que agora acho que algumas coisas estão ficando online, mas o pessoal também quer ter o presencial. Como é que tu enxerga isso? Eu acho que essa resposta, né, ela está muito vinculada aos desdobramentos da tecnologia de realidade virtual para dentro de estruturas de metaverso, né, e tentar fazer esse link, né. O que acontece?
Hoje, o modelo tradicional, né, de estudos, independentemente se eu estou abrindo uma câmera, fazendo uma aula online ou estou no presencial, existe um modelo estruturado, onde tem um professor que está fazendo uma passagem de conteúdo, né, e os alunos estão, então, visualizando, seja através de um data show, seja através do computador e etc. Desde 2000, mais ou menos ali, em 2020, nós começamos a desenvolver projetos de realidade virtual aplicados à educação. Então, ou seja, entrar dentro de um laboratório de anatomia. Dentro desse laboratório, várias pessoas colocam óculos e interagem com partes de um corpo humano. O uso de realidade aumentada. Então, ou seja, estou falando sobre tal assunto, eu coloquei o meu óculos ou o meu smartphone, utilizando o conceito de realidade aumentada, eu estou começando a ver, eu estou conseguindo interagir com essa xícara, que o engenheiro, que é uma aula de engenharia, para fazer, eu estou manipulando ela. Então, começou um movimento muito forte nisso. E aí a gente fala das grandes, né? Por exemplo, materiais que estão vindo hoje, tanto para ensino à distância quanto para presenciais, já vem embarcados o uso de realidade aumentada. Laboratórios e simuladores, principalmente na área de engenharia, construção civil, já estão vindo com estruturas de realidade virtual. O que o conceito de metaverso vai acelerar isso tudo? Pois nós vamos poder ter esse espaço coletivo, né, compartilhado, onde nós vamos interagir com avatares, que os avatares podem ser humanos, no bom sentido, os avatares sendo representados, né, como avatares que usam inteligência artificial, interagindo em ações, né, o uso próprio de inteligência artificial, o uso de realidade virtual, de realidade aumentada, dentro desses modelos tridimensionais. A Vivo fez uma propaganda que para mim é algo bem relevante no quesito educação, e é o movimento que os grandes fundos e grandes operações estão fazendo. São alunos que colocam óculos e adentram, junto com o professor, num ambiente onde a aula se dá a partir desse ambiente tridimensional, onde ele é coletivo, compartilhado entre todos e todos estão interagindo com base nisso. Então eu enxergo que esse desdobramento no quesito educacional, ele está muito ligado a esses conceitos tecnológicos acelerados, né? Quando nós falamos de análise de imagem utilizando inteligência artificial, quando nós falamos do uso de realidade aumentada para identificação, interação de objetos, né? Uso de realidade virtual. Então tudo isso está fazendo com que exista um novo momento dentro da educação, não para a educação nossa, mas para as novas gerações, né? Exemplo, eu tive a oportunidade lá de dar uma aula para os alunos de escolas municipais e estaduais lá em Antônio Prado. Eu levei os laboratórios, né, simuladores de odonto, e muito rapidamente eles conseguiram. Tu não precisa treinar, eles já saem funcionando, eles já saem utilizando essas tecnologias. Então eu vejo que isso vai começar a fazer e vai ser muito acelerado, né? E claro, a partir daí das adaptações que nós tivemos com redes sociais, com essa nova estratégia do Zuckerberg, através de um novo modelo de trazer novamente o termo do metaverso, né, porque já teve, né, a gente não chamava de metaverso, Second né? Life, né? Second Life, isso aí, né? Teve, acho que já faz o quê? O Second Life é de 2004, mais ou menos. Mas só que é bem diferente, né? É que lá tu só construía as coisas, né? Tu não interagia, né? O conceito de metaverso, ele foi cunhado em 92, tá? Por um autor chamado Neil Stephenson, né? Num livro que se chama Snow Crash, ou A Nevasca, né? Onde é um romance de ficção científica, né? É um livro denso, um livro, né, assim, um pouco mais, a leitura não é tão fácil, né?
porque ele trabalha uma questão mais estruturada, e ele cunhou então uma sociedade descentralizada, um poder público já menos ativo, grandes organizações e grandes corporações de tecnologia dominando o mundo. Isso nós estamos falando de 92, um autor escrevendo situações assim, onde existia um aumento de desemprego, onde as pessoas não queriam mais vivenciar o mundo real, e aí eles adentravam dentro desse espaço criado, esse ambiente criado por computadores, e a partir dali aquilo era o real para eles. Então isso nós falando de um autor, né, visionário, como vários autores nós temos, né, na nossa história, onde ele cunhou isso. Então esse conceito ele tem mais de 30 anos, bem como outros conceitos, realidade virtual. Nós estamos falando de 1980, né? 82 começou Harvard a fazer uns pequenos experimentos, 85 a NASA começou a fazer simuladores, realidade aumentada também surgiu mais ou menos nesses meados de 5 anos, né? Fica muito, a proximidade fica muito dentro de ambientes tridimensionais, objetos tridimensionais e como se apresentam. Então sim, são conceitos que o Second Life, né, foi um primeiro, vamos dizer assim, um primeiro ensaio, que eu posso dizer, né, de realmente alguém tentando pensar nesses modelos. Mas quando nós pensamos há 20 anos atrás, nós tínhamos muitas formas ainda de sustentação fragilizadas. Nós não tínhamos uma estabilização de infraestrutura, de internet, de hardware, de software. Então, basicamente, a área de entretenimento era uma área muito forte, de games. Então, isso sim, nós falando de entretenimento, só que os entretenimentos basicamente rodavam em consoles, né, onde tu tem um poder de processamento maior. Nós estamos falando de óculos de realidade virtual com processamentos internos, sem a dependência de um smartphone, né, que mais ou menos a gente viu, 6 anos atrás. Né? Então, a tecnologia, ela começou, o hardware principalmente, começou a ser acelerado após 2014, né, onde as principais organizações começaram a enxergar possibilidades de aplicar estruturas que antigamente eram e ainda são aplicadas em games, mas para dentro das operações. E a pandemia, com certeza, também acelerou bastante, antecipou, acelerou essa utilização. Né? Então, reuniões... Esse assunto a gente tinha que fazer uns 3 programas, né, para avançar e entender mais. Mas o tempo passa rápido, a gente está quase no final do jogo, né? Eu queria te perguntar uma coisa assim, tu comentou que tu é um cara muito planejado, né, no aspecto profissional e tudo mais. Eu queria te fazer umas 3, 4 perguntas em uma, bem breve assim. Se você gosta mais, como é que tu se sente melhor? É na parte da gestão ou é mais na parte técnica ou é mais na parte da educação? Que tu é empreendedor, é educador e também é técnico. Passou por todas essas áreas. Então, como é que tu se sente melhor? E falar um pouquinho como é que está o teu planejamento para o segundo tempo, trazendo um pouco mais do aspecto pessoal, espiritual, familiar, enfim, se toda essa vida que tu teve no limite valeu a pena para o primeiro tempo, o que tu pretende mudar para esse segundo tempo? Nossa, eu te fiz quase uma pergunta demais no programa. Pós-doutorado, 2, 3. Bem, excelentes perguntas. A primeira, sim, eu acho que nós podemos fazer um evento no metaverso, né, onde nós seremos avatares, né, onde nós vamos se movimentar dentro do ambiente e aí interagir, fazer também, mais uma vez, um bate-papo interessante, mas daí talvez muito mais focado no quesito a gente pode fazer até lá no núcleo mesmo, né? Então, a gente tem mais infra, enfim. Claro que quando nós pensamos, né, no segundo tempo e o primeiro tempo passando, né, vamos classificar aqui como o primeiro tempo até os 40 e a partir daí entramos nesse segundo tempo. Eu acredito que esses primeiros 40 anos tiveram diversas lições aprendidas, né? Eu acho que esse é o principal ponto. Conseguir, a partir da vivência,
de vários aspectos, educação, empresário, docente, né, vendedor, gestor, etc., conseguir visualizar em si um processo de autorreflexão onde nós nos sentimos mais felizes, né, que daí basicamente onde nós queremos estar, né, propriamente, e os quesitos de priorização, de prioridade. Né? Eu acho que esse talvez o primeiro tempo, né, foi um primeiro tempo de muito trabalho, né, de muito desgaste pessoal, né, de muito esforço, né, onde o resultado basicamente, e eu acho que independentemente seja o primeiro ou seja o segundo tempo, vai ser as lições aprendidas e o aprendizado para fazer o processo autorreflexivo. Né? Então, ou seja, isso aqui aconteceu, o que eu preciso entender com base nisso? O que aconteceu, o que eu preciso compreender? Isso aqui aconteceu, o que eu preciso compreender para que eu consiga, nesse segundo tempo, ter um pouco mais de entendimento da vida, né? Eu vejo, né, e para mim o principal pilar, né, de sustentação é a família, né, esposa e filho, né? Eu acho que um dos aprendizados que nós temos que conseguir fazer, eu acho que isso, várias conversas, inclusive com o Rogério, nós temos sobre esse assunto, é tentar dedicar um pouco mais de tempo, né, a eles, né? Então eu acho que isso sim é um desejo ou anseio meu, né? Independente se seja nos primeiros 5 minutos ou depois dos próximos 5, né? E aí brincando, né? Depois dos 45, antes dos 45, isso é uma dúvida que eu ainda tenho, né? Mas o momento em que eu tenho com a família seja intenso. Eu acho que isso é algo extremamente relevante, né? Ter intensidade naquele momento, ou seja, se eu vou ficar 2 horas, 3 horas, 4 horas, aquilo tem que ser realmente intenso, tem que fazer valer a pena tudo isso. Então, para mim a família é esse processo muito importante, né? No quesito de onde eu me enxergo, onde eu tenho as melhores potencialidades, né? Talvez seja no quesito criatividade com materialização, né? Eu conseguir enxergar a oportunidade e materializar isso no quesito técnico, né? Isso me faz muito bem, né? Como eu me enxergo que as minhas potencialidades e minha performance ela é acelerada quando eu tenho esses desafios, né? Conversar sobre possibilidades e como eu materializo isso. Mas eu não enxergo o ambiente compartilhamento, docente, palestras, eventos separados, né? Para mim, me deixa muito feliz em poder fazer algo e ao mesmo tempo compartilhar esse algo, né? Então eu, né, tenho um defeito ou qualidade, aí depende de quem fizer a avaliação, né? Todo mundo que me pede, Pedro, vem aqui para dar uma aula para 2 alunos, eu vou lá. Tá? Uma aula para 500 alunos, eu vou lá. Para dar uma palestra para 1.000 pessoas, eu vou lá. Anota aí as próximas palestras. Eu sempre vou fazendo, né? Porque eu acho que é algo que é gratificante, né? Passar a experiência, como esse programa, né? No bom sentido, ele busca fazer, é tentar passar essa experiência. No quesito espiritual, eu acho que com o passar do tempo, nós vamos conseguindo, né, nos aproximar, no bom sentido, né, buscando uma aproximação a Deus, né, ao ser superior, né, ao Criador, no bom sentido, né? Então o grande desafio é conseguir entender a elegância, né, das boas atitudes, a elegância da gentileza, né? É tentar entender muitas vezes o significado da empatia, da virtude, do propósito, né? E qualquer adjetivo ou qualquer palavra vai estar vinculado sim à questão pessoas, né? E nós como seres humanos, né, tentando deixar marcas para as outras pessoas de coisas que nós fizemos, né? Que eles entendam, que dizer, ó, eu acho que esta pessoa teve um comportamento muito bom, né? Ou teve uma atitude muito boa, ou a partir daí teve uma gentileza, né? Deixar uma pessoa passar.
por chegar no restaurante, pedir o nome do garçom e tratar ele com o nome dele, ou mesmo fazer qualquer atitude que possa ser beneficente, solidária, né? E que é muito bom podermos nos colocar à disposição e ajudar ao próximo, né? Acho que espiritualmente, eu acho que esse é o momento, né, de que após entrando no segundo tempo, nós começamos a conseguir visualizar e tentar estar mais próximos, né, do nosso Criador. E o que você deixaria assim como uma sugestão, como uma dica para quem está na faixa dos 40 anos, que daqui a pouco assim quer entrar nesse ambiente de tecnologia, ou daqui a pouco quer retornar ao mercado de trabalho, ou quer se inteirar mais sobre o RPA, sobre realidade virtual? Pelo que eu vi, por exemplo, a realidade virtual ela é mais, talvez na parte do treinamento, vai ser muito utilizada nas empresas. Mas teria alguma dica assim, para deixar para essas pessoas, algum treinamento, enfim, alguma coisa que eles possam fazer? Eu particularmente gosto primeiro de entender a tecnologia como uma ferramenta, né? Então eu acho que hoje a tecnologia ela é uma caixinha de ferramentas onde tem diversos conceitos tecnológicos, onde a criatividade ela não está vinculada à tecnologia, mas a um estado da mente, né? É nós conseguir, independentemente do setor, independentemente do segmento, independentemente qualquer profissional, seja ele para ingressar no mercado, seja ele para fazer uma troca, né? Posso dizer que o mais importante é que ele esteja feliz onde está trabalhando, né? Ele não pode estar frustrado no trabalho, então troque de trabalho, né? Mas hoje, com essa aceleração tecnológica, essa pessoa, nós como profissionais, independentemente da faixa etária, eu acho que o grande desafio é conseguir elevar os nossos pensamentos muito próximo da criatividade, entendendo que as tecnologias estão aqui nessa caixa, onde eu preciso pensar quais que são as melhores, e para pensar eu preciso de aprofundamento, e não é só a primeira linha do Google, né? Então eu preciso ler, preciso entender, preciso ver case, preciso me aprofundar nisso. Então qualquer curso não é fazer um curso de meia hora, e também não é um curso de um dia. O aprofundamento ele remete a uma persistência e um estudo contínuo. Então isso aqui é uma caixinha de ferramentas. E não deixando de ver a questão do que ele como profissional vai querer, baseado nas suas expertises, nos seus conhecimentos, deixar de marcas positivas, né, do seu trabalho. Então eu acho que qualquer profissional que tenha um viés do bem, né, que seja estudioso, resiliente, que goste de tentar elevar a sua criatividade para enxergar coisas que talvez as outras pessoas muitas vezes não conseguem enxergar, esse é um profissional totalmente, é uma mosca branca de olho azul, né? Então nós temos que buscar esse profissional, e se ele vai trabalhar no setor A, no setor B, independentemente, vai dar certo em qualquer setor. E alguma dica aí de livro, de vídeo, filme, enfim, daqui a pouco que você viu, não necessariamente sendo na parte técnica, né, mas algo que te inspirou aí, que daqui a pouco você possa também deixar como uma dica. Enfim, acredito que tu deve ter lido pouco, né, esses últimos anos, né? Pode fazer o teu merchan do teu livro. Os teus 2 livros, né? Eu sempre deixo, né, de filmes e séries, né, eu por ter uma veia um pouco mais de tecnologia, né, eu gosto muito dos Piratas do Vale do Silício, né, eu gosto muito do filme próprio do Steve Jobs, do filme O Círculo, O Jogador Número 1, um filme de 2018 também, muito interessante, esse novo momento. Aquela questão de entender cultura, talvez os estagiários, né, que tenta fazer uma representação da Google. Quando nós falamos de privacidade, além do círculo, talvez o dilema das redes, né, que eu acho que é extremamente importante. Se as pessoas quiserem algo um pouco mais impactante, talvez ver uma série do Black Mirror,
né? Ver uma série Upload, né? Que fala muito sobre esses ambientes paralelos, o real, o que é real, o que não é, né? Então, talvez eu ficaria por essas linhas, né? Até para tentar. Tenho certeza que tem outros, né, convidados que tenham outros conhecimentos que vão recomendar, né, livros e filmes um pouco mais especialistas nas suas respectivas áreas. Então eu vou tentar nesse momento trazer livros um pouco mais que fecham com a minha área de atuação. De livros, eu acho que tem um livro bem interessante, né, que é o que a internet está escondendo de você, né, que saiu num TED de 2012, né, que é um autor do Eli Pariser, que fala um pouco sobre essa questão do novo momento da internet, né, essa personalização de conteúdo, né. Eu acho que esse é um livro bem relevante. O Empresário e o Monge, né, também eu acho que é algo que remete, né, muito esse equilíbrio, né, entre trabalho, espírito, né, acho que tentar conseguir a busca geral pelo equilíbrio. Eu acho que é um excelente livro aí, fazendo um paralelo um pouquinho mais longe da tecnologia, né. O próprio Filtro Invisível, né, que daí depois eu já me coloco à disposição de sortear, vocês definirem mais ou menos qual que é a ideia de sortear um livro, né, então já me proponho aqui um dos livros meus a trazer. O nome do livro? É o Filtro Invisível. O Filtro Invisível. Isso. É um processo de individuação do indivíduo na rede, mas resumidamente é o filtro invisível que se vocês procurarem vai estar lá. Mas eu, né, me responsabilizo em deixar uma cópia aqui e vocês buscarem alguma forma de sortear esse livro. Né? Acho que quem quer entender um pouco sobre mais metaverso, talvez a Nevasca, né? Hoje já está no Kindle, é gratuito também. E claro, é aquela questão assim, existe hoje o autor, existe o Zuckerberg e ainda existem uns desconfortos entre eles, né, de o que concebeu e outro o que está vendendo, né, mas eu acho que sempre tentar trazer, né, livros um pouco mais atuais para tentar fazer esse aprofundamento e daí rapidamente, né, nós fazermos então o próximo evento no Metaverso e com certeza com essa base, tenho certeza que se os ouvintes fizerem uma leitura prévia dessas sugestões, né, que eu estou passando, no nosso próximo episódio, nossa próxima conversa, vamos fazer com que exista aí uma interação, né, com todos, tentando abarcar aí um pouco mais de materialidade. Beleza, próximo fazendo Metaverso, programa Segundo Tempo Metaverso, aguardem. Pedro, a gente quer agradecer aí a tua história, acho que foi bem bacana, a gente não conhecia, né? Nossa, tem história aí realmente para muito mais de 2 livros que escreveu aí. Mas não tem uma história engraçada aí, rapidamente? Tem uma história do Capelete, não sei o quê. O Capelete foi aquele do prato. Do prato, né? né? Do prato que a gente deixou. Não, tem até uma história, né? Que acho que é uma história um pouco mais cômica, né? Que ela eu sempre tive, né? No bom sentido, um intestino um pouco mais, vamos dizer assim, com algumas fragilidades, né? Talvez pelas minhas dietas reforçadas de energético e chocolate. E uma das vezes, então, eu fui levar minha mãe na rodoviária, se não me falha a memória, né? Na rodoviária aqui de Caxias do Sul. E o ônibus, acho que atrasou, não sei o quê, e me deu uma vontade de ir ao toalete fazer o número 2. Né? Beleza. Isso é uma característica boa, eu não me aperto em lugares, né? Não tem o meu banheiro. Não, cara, não tiver, tem que fazer, né? Não tem que fazer. Daí eu cheguei lá, com cólica, tal, dor de estômago, fui lá e, né, fiz o número 2. Só que como a cólica ela estava muito forte, né? Talvez
algumas fragilidades das minhas percepções, elas diminuíram, né? Eu não consegui visualizar todo o ambiente, diferentemente do prato que eu olhava o prato. Então não tinha... Não tinha deu tempo. Então não tinha papel Tu higiênico. não viu economia naquela visão. Eu não vi nada, só consegui enxergar, né, a privada. E aí, pá, beleza, tá. E aí, o que se faz? Né? Tá, pensa, tal, né? Não sabe o que fazer, tu até fica ouvindo barulhos para ver se tem alguém, né? Mas era tarde, né? Você acha que era 13h, 11 horas, era o último ônibus ali, não tinha ninguém, né? E eu até esperei, eu acho que uns 2, 3 minutos para ver se alguém entrava no banheiro, mas não entrou, né? Ah, vai, o que faz? Bom, vai pra cueca, né? Então daí eu tive que acabar, né, me limpando com a cueca, daí para não levar ela para casa, né, deixei ela de presente ali na rodoviária. Que barbaridade. Deixou um legado. Deixei um legado. Muito bom. Pedro, muito obrigado. Como uma forma de agradecimento, nós vamos aqui te entregar um brinde oferecido aí pela Vinho da Serra, www.vinhodaserra.com, Instagram, vinho, aliás, vamos de novo, Instagram, @vinho da Serra. Já que tu não aprecia muito vinho, mas provavelmente a esposa deve apreciar, enfim, Sim, então receba aí como um agradecimento aí pela sua... Aí, ó. Obrigado. E agradeço aí a presença de todos. Nos curta aí, nos acompanhe nas nossas páginas, programa Segundo Tempo. Algum recadinho? Não, Só agradecer a aula. Só também agradecer, né? Em várias empreitadas nós estávamos juntos aí, né? Então, sim. Pedrão, tu conheces bastante de ti aí, tu não tá aí por acaso, né? Esperamos aí que essas histórias possam inspirar, com exceção da última, né? Pessoal, forte abraço e até o próximo programa. Valeu, tchau, tchau. Valeu, gente. Tchau, valeu. Muito bem.